Acredita que esforço árduo garante riqueza? Então explique. Por que tantos indivíduos que se levantam antes do sol, trabalham exaustivamente e se dedicam integralmente à família, permanecem desprovidos e desiludidos, enquanto outros, frequentemente menos aptos, com menos formação e até com menor empenho, acumulam riquezas, desfrutam de serenidade e influenciam multidões? A solução reside em algo imperceptível, porém extraordinariamente poderoso. Algo que determina os resultados de sua vida com mais precisão que qualquer lei física, a lei da atração. E não se trata de uma invenção fantasiosa. É a psicologia do sucesso em sua essência. Hoje demonstrarei como utilizá-la para prosperar e triunfar, mesmo diante de adversidades. A maioria das pessoas gasta a vida inteira subestimando seu poder de decisão. Desejam vencer, mas não conseguem responder com exatidão a uma pergunta simples: que objetivo precisamente você almeja alcançar? Parece trivial, mas é exatamente aí que muitos falham. Declaram querer uma vida melhor, suficiência financeira ou felicidade. Mas como o universo, ou até mesmo sua mente, pode colaborar se você sequer sabe o que busca? O primeiro passo para atrair abundância e sucesso é único: clareza total. Durante minhas conversas com os indivíduos mais bem-sucedidos de nosso tempo, industriais, banqueiros, inventores, líderes, notei uma característica em comum: todos sabiam exatamente o que queriam. Não avançavam às cegas, esperando por sorte. Possuíam planos mentais tão detalhados que descreviam seus objetivos como se já fossem realidade. E aqui está algo que talvez você nunca tenha feito: anotar, por escrito, a quantia exata que pretende ganhar neste ano, o estilo de vida desejado, o tipo de trabalho almejado e até como deseja se sentir ao despertar todas as manhãs. Já fez isso? Já converteu seu desejo vago em um plano concreto? Veja, o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Porém, para conceber, é necessário definir forma, limites e contornos ao que deseja. Não basta dizer, quero prosperar. É preciso declarar, quero atingir $100 mil líquidos até dezembro, prestando consultoria a empresas locais, trabalhando 4 dias por semana e tendo tempo livre para minha família nas tardes de sexta. Quando fiz isso pela primeira vez, não foi fácil. Lembro de uma época em que vivia aterrorizado pelo fracasso. Não tinha um centavo e enfrentava rejeições constantes. Um dia, cansado de me sentir perdido, sentei e escrevi em um pedaço de papel exatamente o que queria. Um livro que ajudasse milhões a prosperar, publicado em larga escala, que me garantisse estabilidade para continuar ensinando. Essa simples decisão alterou o rumo da minha vida. Foi aquele papel que me guiou em momentos de incerteza, exaustão e escassez. Eu lia como se fosse realidade e me comportava de acordo. Já se questionou por que continua em círculos, repetindo erros e fracassos? Já sentiu que por mais que se esforce, algo o puxa de volta? Isso acontece porque sua mente navega sem rumo. É como embarcar em um trem sem destino. Você se movimenta, mas não chega aonde deseja, e compreende seus pensamentos. Talvez você pense, mas não sei exatamente o que quero. E se errar? Mas permita-me perguntar, prefere permanecer onde está, vivendo abaixo do seu potencial, ou arriscar mudar, crescer, descobrir sua verdadeira capacidade? Errar ao tentar é um privilégio, estagnação é desperdício. Agora, vamos ser práticos. Pegue um caderno, não amanhã, agora, e escreva precisamente quanto dinheiro você deseja obter nos próximos 12 meses. Qual será a origem desse dinheiro? Que tipo de vida esse dinheiro proporcionará? Como você deseja se sentir vivendo essa realidade? Escreva no presente como se já estivesse ocorrendo.
Guarde esse papel, leia diariamente, releia como se fosse uma promessa entre você e seu próprio destino. Verá algo extraordinário acontecer. As oportunidades antes despercebidas começarão a surgir. Pessoas aparecerão, ideias florescerão e você tomará decisões com mais firmeza. Não é superstição, é foco. É a mente operando em seu estado mais potente, o da intenção direcionada. Quer um exemplo? Henry Ford. Antes de criar a linha de montagem que revolucionou o mundo, ele visualizou exatamente como queria fabricar automóveis em escala. Riu-se dele, duvidaram, mas ele tinha clareza. E a clareza não negocia com a dúvida. O resultado tornou-se o homem que colocou a América sobre 4 rodas. Enquanto isso, milhares de outros mecânicos talentosos ficaram pelo caminho. Por quê? Porque nunca ousaram definir seu objetivo com precisão. Agora pergunto, você deseja ser um Ford? Ou mais um entre os esquecidos? Então, eis meu desafio. Defina sua meta com precisão. Escreva e leia por 30 dias consecutivos. Não importa se parecer loucura no início. A maioria das grandes conquistas começou com uma ideia que parecia impossível, mas o impossível, encarado com clareza, começa a recuar. Seu sucesso não depende de sorte, diploma ou conexões. Depende de uma decisão clara. E essa decisão, somente você pode tomar. Você pode ser disciplinado, acordar cedo, estudar diligentemente e trabalhar até o esgotamento. Pode fazer tudo isso e ainda assim fracassar. E sabe por quê? Porque sua mente, silenciosamente, nega tudo que suas mãos tentam construir. Não basta desejar a vitória. É preciso acreditá-la como uma verdade inquestionável. E aqui está a raiz da questão. Você não atrai o que quer. Você atrai o que acredita merecer. Muitos homens são aprisionados em um ciclo invisível. Tentam, lutam, mas uma parte deles, silenciosa, oculta, ainda acredita que o sucesso é algo distante, reservado a uma elite inacessível. Essa crença, mesmo que nunca expressa, contamina tudo. Decisões, comportamentos, resultados. É como tentar empurrar uma carroça morro acima, com o freio de mão acionado. Durante anos, observei isso acontecer com centenas de pessoas. Eram talentosas, competentes, trabalhadoras, mas sabotavam suas próprias conquistas porque, no fundo, se viam pequenas demais. Achavam que não mereciam riqueza, que não nasceram para isso, que era coisa de outro mundo. E aqui está o perigo. A mente humana busca coerência. Se você acredita que não é digno de prosperar, ela criará maneiras, muitas vezes inconscientes, de confirmar essa crença. Você esquecerá prazos importantes, adiará decisões cruciais, evitará arriscar e, sem perceber, alimentará o mesmo ciclo de escassez. Lembro-me de uma jovem que conheci em uma palestra na década de 40. Tinha ideias brilhantes, energia contagiante e um plano de negócio sólido. Mas algo a bloqueava. Ela dizia: "Sinto que, quando está para dar certo, eu mesma estrago tudo." Investigando, descobri que havia sido criada ouvindo que dinheiro era sujo, que ricos eram gananciosos e que ambição era pecado. Veja bem, ela tentava prosperar com a mente, mas o coração ainda carregava culpa. Enquanto isso não foi transformado, nada floresceu. Só depois que substituiu essas crenças limitantes por afirmações como "sou digna de prosperar" e "minha riqueza é um reflexo do meu valor e do bem que gero ao mundo", ela começou finalmente a caminhar livre. Anos depois, recebi uma carta dela. Havia se tornado dona de uma rede de lojas. Uma mulher comum, com um resultado extraordinário, mas que só aconteceu depois da mudança interna. Agora pense em você. O que sua mente repete em silêncio? Você se pega dizendo frases como "isso não é para mim", "não sei se consigo", "sempre tenho azar". Essas palavras não são inofensivas, são comandos.
e seu subconsciente obedece a cada um deles. É preciso reprogramar isso. Toda vez que um pensamento sabotador surgir, como nunca sairei das dívidas, substitua imediatamente por algo como estou aprendendo a prosperar e a cada dia estou mais perto da liberdade financeira. No começo, parecerá artificial, mas com repetição, isso se torna parte de quem você é. Isso é neuroassociação. Isso é a base da lei da atração. Você não precisa mentir para si mesmo. Precisa apenas nutrir uma nova verdade até que ela se torne mais forte que a antiga. Substitua o "sou péssimo com dinheiro" por "estou me tornando um mestre em finanças". Troque o "nada dá certo para mim" por "o sucesso está inevitavelmente se aproximando". Veja o que fizeram homens como Theodore Roosevelt. Criado com sérios problemas de saúde, era considerado frágil e limitado, mas se recusou a aceitar essa identidade. Reprogramou sua própria mente para enxergar vigor, liderança e propósito, e se tornou um dos presidentes mais memoráveis dos Estados Unidos. Não porque nasceu assim, mas porque passou a acreditar nisso antes de qualquer outra pessoa acreditar. E talvez você esteja pensando, mas fui ensinado a não sonhar grande. Fui criado para não chamar atenção. Pois lhe digo, foi exatamente isso que destruiu os sonhos de milhões antes de você. E é exatamente isso que vai continuar destruindo os seus, se você não escolher mudar agora. A transformação começa com uma simples decisão. Escolher todos os dias nutrir pensamentos que o impulsionam e não o rebaixam. Hoje, repita para si mesmo: sou digno, sou capaz, o sucesso está a caminho. Diga isso em voz alta diante do espelho, não uma vez, mas todos os dias, de manhã, antes de dormir. Até que sua mente não apenas ouça, mas creia, e mais do que falar, sinta. Imagine como será viver sua nova realidade. Como será fechar um bom contrato, receber um pagamento substancial, ver sua família sorrindo com orgulho, poder escolher onde trabalhar, quando parar e como viver. Traga essa emoção para dentro de si. Alinhe seus sentimentos com suas crenças e seus comportamentos seguirão essa nova rota. Você não atrai o que deseja. Atrai o que espera com firmeza. Então, espere grandeza, espere abundância, espere vitória. Acredite tanto que o universo não tenha outra escolha a não ser retribuir. Porque quando sua crença é inabalável, o mundo inteiro começa a se reorganizar para confirmar o que você decidiu ser verdade. Se quer prosperar, precisa aprender a ver sua vitória antes que ela aconteça. E não estou falando de sonhar acordado ou fantasiar riquezas irreais. Estou falando de visualização direcionada, uma técnica simples, mas poderosa, que os homens mais bem-sucedidos que conheci dominavam como uma ciência. Eles não apenas desejavam seus objetivos, eles viviam neles, mentalmente todos os dias, antes que o mundo sequer pudesse reconhecê-los. Visualizar não é um luxo para sonhadores, é uma necessidade para realizadores. O cérebro humano, mesmo com toda a sua complexidade, não distingue com precisão uma experiência vivida de uma experiência intensamente visualizada. Quando você fecha os olhos e se vê assinando um contrato importante, subindo ao palco para ser homenageado ou recebendo o pagamento de seu negócio, seu cérebro aciona os mesmos circuitos que usaria se aquilo estivesse realmente acontecendo. E é nesse momento que ele começa a se preparar para tornar aquela cena uma realidade. Mas a maioria das pessoas visualiza o fracasso. Sim, sem perceber. Elas se imaginam sendo rejeitadas, falhando, sendo ridicularizadas. Criam imagens mentais de derrota e depois se perguntam por que a vida parece não avançar. Eu aprendi a visualizar o sucesso muito antes de qualquer um me conhecer. Ainda jovem, morando em uma pensão barata e endividado,
Eu fechava os olhos e me via vendendo milhares de cópias de um livro que ainda não tinha escrito. Me via ajudando multidões, viajando o país, sentando com grandes líderes e falando sobre a mente humana. E mais do que ver, eu sentia. Sentia a empolgação, a gratidão, o impacto das minhas palavras transformando vidas. Aquela imagem era tão real que, em minha mente, o sucesso já era inevitável. E foi exatamente isso que me guiou nos momentos mais sombrios. Quando fui rejeitado por editores, quando não sabia como pagaria o aluguel, quando duvidavam de mim, eu voltava para aquela imagem, respirava fundo e me lembrava. Já aconteceu aqui dentro. Agora é só uma questão de tempo até acontecer lá fora. Se você ainda não tem o hábito de visualizar, comece agora. Não precisa de nada sofisticado. Apenas feche os olhos e veja, com o máximo de detalhes possível, a vida que deseja construir. Veja-se acordando em paz, entrando em seu escritório, atendendo seus clientes ideais, olhando seu extrato bancário e vendo números que o surpreendem. Sinta o calor da luz entrando pela janela. Ouça os sons ao redor. Sinta a textura da sua cadeira, o peso das conquistas. Quanto mais real for a imagem, mais forte será o impacto em sua mente. Mas atenção, não basta visualizar uma ou outra vez. Isso deve se tornar um ritual. Os atletas olímpicos fazem isso. Empresários como Henry Ford faziam isso. Thomas Edison visualizou a lâmpada funcionando centenas de vezes antes que ela finalmente acendesse. Não porque ele fosse mágico, mas porque sua mente já havia vencido muito antes do mundo ver a luz. Visualize todos os dias, pela manhã ao acordar, ou à noite antes de dormir. São os momentos em que a mente está mais receptiva. Repita a mesma cena, sempre com os mesmos detalhes. E o mais importante, una a imagem à emoção. Emoção é o que grava a imagem no subconsciente. Sem emoção, é só um pensamento solto. Com emoção, torna-se um comando. E aqui está algo que poucos dizem. A visualização só funciona quando você está disposto a agir conforme aquilo que visualizou. Não adianta ver-se rico, mas agir como alguém derrotado. Não adianta ver-se livre, mas continuar preso a hábitos medíocres. Sua visualização precisa ser o ensaio do seu comportamento real. Se na sua imagem você é corajoso, então seu dia deve refletir decisões corajosas. Se você se vê generoso, então deve começar a compartilhar mais. Se você se vê produtivo, então precisa agir como tal. A imagem é o molde. A ação é o que preenche. E talvez você pense, mas tenho dificuldade em imaginar tudo isso com clareza. Não tem problema. A mente se educa. No começo será nebuloso, desconfortável. Mas à medida que persistir, verá como a imagem começa a se formar com nitidez, como se estivesse assistindo a um filme. O seu filme. E, um dia, algo extraordinário acontece. Aquilo que antes era apenas mental começa a acontecer ao seu redor. As pessoas certas cruzam seu caminho. Ideias vêm na hora exata. A oportunidade que você tanto esperava aparece do nada. Mas você saberá, não foi do nada, foi de sua mente. Porque você primeiro criou por dentro, para depois colher por fora. Esse é o segredo. Esse é o poder. Você não precisa ver para crer. Mas se ousar crer, logo começará a ver. Existe uma energia que você transmite a todo instante, mesmo sem dizer uma palavra. É a vibração de seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes. E essa energia, invisível aos olhos, mas poderosa na realidade, define o que você atrai. A lei da atração não responde ao que você pede, ela responde ao que você emana. E aqui está uma das forças mais negligenciadas por quem deseja prosperar e vencer: a gratidão. A maioria das pessoas vive em estado de carência emocional. Elas acordam já pensando no que falta. Falta dinheiro, falta tempo, falta sorte. Elas olham para a vida com olhos de ausência. E a vida,
como um espelho fiel, reflete de volta exatamente o que elas enxergam. Mais ausência, mais falta, mais escassez. Você já percebeu que quanto mais você reclama, mais razões surgem para reclamar? Que quando você foca no que está errado, tudo parece desandar? Isso não é coincidência, é padrão energético. O universo responde à sua frequência com exatidão. E se você vibra em frustração, ele só pode lhe entregar experiências que confirmem essa frustração. Mas há uma chave, silenciosa, porém transformadora, que muda tudo: agradecer. A gratidão é um atalho para a prosperidade porque muda sua frequência imediatamente. Quando você agradece, você comunica ao universo que já tem. E quem tem, recebe mais. Quem reconhece, expande. Quem valoriza, atrai. Não importa se você ainda não chegou aonde gostaria. A gratidão não depende das circunstâncias. Ela transforma as circunstâncias. E eu digo isso com convicção porque já experimentei o peso da ingratidão e o poder da gratidão em minha própria experiência. Houve um período em minha jornada em que as coisas pareciam ter desabado. Os projetos pararam, os pagamentos não chegavam, as portas estavam fechadas. Eu estava frustrado, cansado e prestes a desistir. E numa dessas noites silenciosas, decidi tentar algo diferente. Peguei uma folha em branco e escrevi tudo, absolutamente tudo, pelo que ainda podia ser grato. E confesso, foi difícil no começo, mas eu insisti. Agradeci pela minha mente, que ainda pensava com clareza, pelo corpo, que ainda me servia, pelo conhecimento que havia acumulado, pelas pessoas que, mesmo em silêncio, torciam por mim, por ter uma cama, por ter comida, por ter papel e tinta para continuar escrevendo. Aquilo mudou algo dentro de mim. E estranhamente, no dia seguinte, uma ligação inesperada abriu um novo projeto que me tirou da estagnação. Não foi mágica, foi realinhamento. Você precisa entender, a gratidão não é negação. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É olhar com sinceridade para a vida e dizer, mesmo com tudo isso, ainda há bênçãos aqui, e eu escolho reconhecê-las. Estudos recentes já apontavam os efeitos disso. Homens e mulheres que mantinham um diário de gratidão por apenas 3 semanas apresentavam menos estresse, mais foco e mais bem-estar. É claro que isso impacta nos resultados. Uma mente grata pensa melhor, age melhor, negocia melhor, cria melhor. E quando você está operando nessa frequência, oportunidades começam a aparecer onde antes só havia obstáculos. Mas veja, gratidão é prática, não é sentimento automático. É disciplina mental. Você precisa cultivar esse hábito todos os dias, mesmo nos dias mais difíceis. Sobretudo, nos dias mais difíceis, escreva 3 coisas pelas quais você é grato todas as manhãs. E não escreva mecanicamente. Sinta. Pode ser uma amizade, um desafio superado, uma refeição simples, um aprendizado. Comece o dia com essa energia. Ela vai te proteger contra a negatividade que o mundo insiste em empurrar. E mais, expresse essa gratidão em voz alta. Diga a alguém o quanto ela é importante. Olhe ao redor e verbalize o que você aprecia. A gratidão é um fogo que se espalha quanto mais você compartilha. Você já reparou que pessoas verdadeiramente prósperas não são aquelas que mais se queixam, mas sim as que mais reconhecem? Elas têm o hábito de ver possibilidades onde outros só veem problemas. Elas têm um brilho nos olhos porque aprenderam a valorizar o caminho, não apenas o destino. Então, pare agora e pergunte-se, o que eu tenho negligenciado? Por que estou tão focado no que me falta que me esqueço do que já tenho? Gratidão não é só uma emoção, é um estado de consciência. E quando você vive nesse estado, você se torna um ímã para tudo o que deseja, porque você passa a vibrar não mais na frequência da carência,
mas na frequência da abundância. E a abundância reconhece os seus, agradeça, com verdade, com frequência, com intensidade. E observe como, pouco a pouco, sua realidade começa a corresponder, porque aquilo que você foca, expande. E quem foca no que é bom, atrai ainda mais do que há de melhor. Não atraímos o que desejamos, mas sim o que acreditamos, o que sentimos, o que vivemos interiormente a cada dia. Seu mundo exterior espelha a pureza, a confiança, a visualização e a energia que você nutre em seu íntimo. E isso está, e sempre esteve, totalmente sob seu controle. Agora, se este vídeo ressoou em você, saiba que esta não é a conclusão, mas sim o começo de sua jornada. O próximo vídeo, que surgirá na tela, o guiará ainda mais adiante, conduzindo-o a um novo nível de entendimento, tornando-o um pouco melhor do que é hoje. Agradeço sua presença. Espero encontrá-lo lá.